Jerusa está aqui? Jerusa, minha querida, você faz a... Pronto, deixa a Jerusa fazer, né? Uhum. Ela Boa pediu. noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para este evangelho que reúne um grupo de pessoas que durante a semana faz vibrações para os nomes para pessoas cujos nomes estão em nossas listas de vibração. Na noite de hoje, convidamos a nossa amiga Jerusa Rolim para fazer a prece inicial do nosso evangelho de hoje. Senhor Deus, Pai eterno de misericórdia, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvirmos o vosso Evangelho, refletirmos e podermos, Senhor, vibrarmos e elevarmos as nossas preces pelos irmãos cujos nomes foram lidos. Senhor, que os nossos corações possam ser serenados, assim como os nossos pensamentos, para que possamos nos concentrar nas preces, no Evangelho, na mensagem, em tudo, Senhor, que vamos ter oportunidade dada por vós, esse banquete, as vossas energias balsâmicas. Senhor, ilumina cada um de nós, abençoe esse Evangelho, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Convidamos agora a nossa amiga Girlene Leitão para fazer a leitura do nosso evangelho de hoje, a leitura e o comentário. Boa noite. Nós vamos estar hoje no capítulo 5, no item 19, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos. Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores. Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante forte para suportá-la. Por que reclamar nesta hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísses triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu.
Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Bem, meus irmãos, Santo Agostinho, vem aqui nos lembrar que passamos pelo que nós pedimos ou estamos colhendo o que nós plantamos. Que a gente não deve estar aqui querendo uma felicidade absoluta, um paraíso de delícias, porque, enfim, nós estamos aqui para resgatar, para aprender, né? Porque estamos colhendo um pouco do que plantamos. Ele vem também aqui nos falar do consolo, né? Vem falar aqui que o remédio para esse mal, o mal que nós, às vezes, perpetuamos, é a fé. E eu diria que a fé é um assunto que nós passaríamos, talvez, mais de um dia conversando sobre. Porque o que seria a fé? É muito fácil a gente falar, é só ter fé. Mas às vezes a gente se desespera, se angustia com o imediatismo que nós temos, se desespera, mesmo sabendo, nós espíritas, que a vida continua, que isso passa, que tudo passa, mas a gente ainda se desespera. É porque falta fé? Eu não sei se eu estou sendo ignorante agora. Eu acho que não é porque falta fé, porque a gente sabe que nós sabemos do que vai acontecer, nós sabemos que, aliás, que a vida continua, né? Porém, ainda falta a gente trabalhar virtudes que a gente não tem, que talvez não seja a falta de fé, mas nosso egoísmo, nossa vaidade, né? A gente se desespera talvez porque não é por falta de fé, talvez por falta de equilíbrio, né? E é mais ou menos isso, e eu gostaria que meus irmãos pudessem complementar, eu ficaria muito grata. Ainda temos alguns minutos. Alguém quer complementar? Eu poderia fazer um comentário, só colocando assim, que nada é por acaso, né? O evangelho trazido pela Girleide era que eu estava precisando escutar hoje. A importância, né, da gente manter a fé, e que por mais que a gente diga, como ela bem colocou, né, que tudo passa, mas na hora das aflições a gente esquece que isso também vai passar, né? E muitas vezes nos entregamos ao desespero, ao desânimo, aos pensamentos negativos, e aí acabamos atraindo ainda mais desespero, ainda mais aflição. E tem uma parte do Evangelho que agora me perdoe, não vou lembrar, que diz que a fé a fé verdadeira, ela é a mãe da caridade e da esperança. E que se a gente não tem fé, o que esperamos, né? O que vamos esperar? E eu acho que justamente quando a gente perde essa fé, quando a gente não exercita, a gente a gente perde a esperança, a gente não pratica a caridade no seu sentido mais amplo. Obrigada pela oportunidade. Mais algum comentário? Gente, só desculpa aí não ter postado o texto,
porque a minha filha estava aqui, eu tive que ir ali para resolver um negócio no carro. Não saí aqui da sala, mas não deu para postar, viu? O comentário que a Gilene fez é bem interessante, chama a atenção da gente para aquele tripé que eu digo que é sempre o motivo das nossas desesperanças, né? Vamos dizer assim, que é o orgulho, é o egoísmo e a vaidade. Porque a gente sabe da existência de Deus, porque Deus plantou dentro do nosso coração essa semente, né, de ligação com Ele, porque nós estamos dentro, envolvidos nesse fluido universal, que é a expressão de Deus. Então, essa conexão é muito forte, muito presente. O problema é que, nas ilusões que a gente traz, né, e por mais que você se comprometa na vida espiritual, de que vai passar por isso, vai aceitar tal prova, porque você sabe que precisa avançar um pouco mais, quando chega aqui, parece aquela ilha da fantasia do seriado de antigamente, que só os jovens como Olívio vai se lembrar qual era. E a gente fica nessa ilusão de que não, de que nós viemos aqui realmente para usufruir, para, né, ter essa alegria, essas coisas todas. E nos rebelamos porque as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse, dentro desse contexto de plena alegria. E vamos combinar que até a compreensão dessa alegria é equivocada, né? Porque uma alegria calcada nos excessos, enquanto tantas pessoas não têm nada, é como diz a Jerusa, que fé é essa? Que não é expressão da caridade e do amor, não é? Mas é isso. Obrigada, viu, Girlene? Vamos Obrigada a você. para a nossa... Bem lembrado, Maria. Antes da gente chegar, a Márcia estava contando um caso de uma moça, né, que ela tem 3 filhos, e sabe que criança pequena sempre adoece, né? E ela contou que ela não conseguia emprego, quando ela consegue, o menino não pegou pneumonia, passou a semana fora, perde o emprego, e ela se desesperou, ela tentou suicídio 3 vezes. A situação, a gente vive uma situação, acho que no país e no mundo, muito delicada, e que tudo nos pressiona, né? Tudo nos pressiona. E a semana o Haroldo falava que existe a pandemia da doença e existe a pandemia do medo também, né? Aí junta tudo, esse desespero, aí a fome que o pessoal está. Rapaz, é muito complicado. Então, assim, uma mãe como essa, como a Márcia está relatando, ela, ela entra em parafuso, ela entra em parafuso, né? Então, a gente está vendo uma época que as pessoas estão muito afetadas. A gente que trabalha aqui mais ligado ao centro, toda hora o pessoal pedindo socorro, né? O pessoal muito afetado, mas é todo mundo, tá uma situação muito, muito delicada. Era isso, mano. É isso. Vamos, então, ouvir a nossa mensagem com o nosso amigo Zé Ricardo. Ok. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa mensagem de hoje é do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. E o texto é: renovemo-nos dia a dia. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então vamos ao texto. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior
ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. É do Fonte Viva, publicado pela FEB. Pois bem, um texto que eu entendo aqui que ele fala sobre a transformação aparente da personalidade, da feição exterior, que é o mais comum na gente, né? Então, não apenas o estudo é importantíssimo, mas não apenas o estudo, a leitura, as patentes, né? Todos esses estudos sem a prática, ou seja, sem a verdadeira transformação, sem isso daí, mais agrava a nossa responsabilidade, né? Porque a gente se lembra aí do que foi dito. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Menor a ignorância, maior a responsabilidade. À medida que a gente vai se instruindo, a gente vai adquirindo mais responsabilidade. Mas é preciso que a gente se renove, né? A gente estude, a gente leia o Evangelho, a gente vai aprendendo toda essa teoria dos ensinamentos, mas que precisamos viver a prática. E essa renovação íntima, né? E nos faz lembrar aqui da questão 919A do Livro dos Espíritos, que é justamente que Santo Agostinho cita, né, o conhecimento de si mesmo, e como é que ele fez para se conhecer e para se transformar, para se reformar. E a gente está atentando para isso, porque eu tiro por mim, ainda estou muito longe de fazer essa reforma, mas a gente precisa se conhecer, conhecer o íntimo da gente, fazer essa avaliação para que a gente possa realmente se reformar, mudar essa feição externa, mas para mudar a feição interna, que é essa que é importante, né? Então, o texto, ele também nos alerta para esses problemas do dia a dia. E a gente foi bem discutido aí pelo Evangelho e pelos comentários. A enfrentar os problemas são grandes. As pessoas estão muito atacadas com esses problemas no dia a dia. Então, a doutrina, ela nos ensina muito a entender esse motivo das aflições. O trecho trata de como enfrentar isso, da resignação. E nós precisamos entender esse motivo das aflições, porque que nós estamos vivendo as aflições. Que a doutrina nos ajuda com isso aí, com os ensinamentos de Jesus, a tornar o nosso jugo mais leve, a enfrentar essas vicissitudes com paciência, principalmente com a fé e com a certeza na vida futura. Né?
Então, enfim, o texto ele nos motiva à construção de uma vida equilibrada, a aproveitar essa oportunidade que o nosso Pai misericordioso nos dá através da reencarnação. Cara, que nós possamos restabelecer o dia a dia da gente, a reconstruir, a corrigir os nossos defeitos e erros, a seguirmos no caminho do bem, que é essa meta que nós temos que ter. E todo dia é dia de renovação das nossas atitudes. Agora, que os dias de hoje nos convida à prática da solidariedade. E a gente tem que exercitar isso aí na prática, porque as dores são muito grandes, estão afligindo as pessoas, e a gente tem mesmo que abraçar isso aí. A prática mesmo, na prática, o amor ao próximo. É isso aí, meus irmãos. Podem complementar. Marie, só um segundo. Olha que coisa linda. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Eu acho que a toda hora a gente tem essa possibilidade de cair nisso, né? Porque o mundo que nós vivemos, e hoje, nesse tempo de redes sociais, você fica impressionado, né? Como esse negócio bate na mente das pessoas, né? Aí eu estava falando outro dia um site aí da Globo, disse, rapaz, aquelas pessoas estão aqui, muito me aparecendo, mas um incentivo imenso pelas coisas materiais, imenso. E as pessoas acabam, nós caímos nessas armadilhas, né? E devemos tomar um cuidado extremo, né? E a grande coisa para nós é que essas mensagens nos alertam constantemente, né, gente? É isso. Eita. É verdade, Olívio. A gente fica assim impressionada, né? Como se movimenta essa 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 roda do consumo, né? O consumo exacerbado de tudo e tudo tem que ser muito. É tão maluco isso, porque não é nem só a questão do consumo material, né? Que gera na gente umas necessidades que a gente não tem, mas que a gente precisa estar lá para consumir, para poder postar nas redes sociais e para as pessoas pensarem que a gente está bem e felizes e tudo mais, né? E a realidade é que nos deixa cada vez mais ansiosos, mais atarefados, né? Até esse volume de consumo é até mesmo no conhecimento, nas informações e tudo mais, se a gente termina perdendo essa importância que Santo Agostinho fala na mensagem, da gente olhar para dentro. A gente precisa mesmo disso tudo? Isso tudo vai nos trazer o consolo para a nossa alma, né? Quantas vezes essas questões materiais estão à frente de questões emocionais, amorosas, né? Afetivas, e a gente nem percebe, né? Mas é isso. É isso aí, Maria. Que Deus nos inspire nesse processo do autoconhecimento. No final dessa orientação que o Zé lembrou, ele fala que à noite, antes de dormir, a gente passa em revista ao dia. E é muito interessante isso, a gente passar em revista ao dia dizendo assim, o que foi que eu fiz de bom hoje para o meu próximo? Né? Porque aí a consequência o bem vem para nós naturalmente. Vamos então para a nossa vibração. Convidamos a nossa irmã Márcia para iniciar a vibração e, consequentemente, a prece final. Boa noite a todos. Para quem ainda não dei boa noite, vamos lá para a nossa vibração, meus irmãos. Nesse momento, a gente se encontra juntamente com a equipe espiritual, né, que nos assiste, e
Aqui estamos para vibrarmos em nome do Cristo por todas as pessoas que estão nas nossas listas, né? Que a Maria Ângela leu na noite de hoje. Então, cabe a nós, nesse momento, procurarmos acalmar o nosso coração, sintonizarmos com essa equipe espiritual que aqui se encontra, para que a gente possa doar do nosso melhor sentimento, da nossa mais pura energia, para que esses nossos irmãos possam receber o auxílio que eles tanto necessitam, né? Então, fechemos os nossos olhos, vamos respirar tranquilamente, vamos criar em nossa casa mental o anoitecer, o cair da tarde, onde o sol tem aquela cor linda, né, amarelada, descendo, se escondendo atrás dos montes, os pássaros voando tranquilos, procurando um local para o pouso da noite, onde todos procuram se acalmar, porque sabemos que Deus está cuidando de cada um, né? Então, que as bênçãos dessa noite, a paz que envolve, possa ser transmitida a todos os nossos irmãos. Peçamos a Jesus que nesse momento caiam sobre esses irmãos as nossas melhores vibrações, as energias, né, em forma de serenidade, descendo também do plano espiritual nesse momento. E vamos perceber também a presença de Maria de Nazaré, colocando todos os nossos irmãos da lista no colo, no seu colo de mãe, né? E amparando a todos os irmãos. Sabemos que o Evangelho de hoje nos trouxe a dificuldade real, né, da nossa caminhada, mas ele nos falou também que a fé é o suporte que Jesus nos deixou. Então, em nome dessa fé, vamos enviar a esses irmãos que nesse momento, Senhor, são tantas necessidades que aqui reúnem, né, essa lista que a gente está pedindo nesse momento, que a fé é o porto seguro, né? E que a gente pede permissão a Ti nesse momento, para rogar a Deus por eles. Então, vamos envolver esses irmãos em um elo de amor, que dos nossos centros de força, do nosso centro de força cardíaco, principalmente, saia, né? A gente emita fluidos magnéticos que irão trazer equilíbrio, trazer fé, trazer harmonia, luz para a caminhada, e que o perispírito desses nossos irmãos possa ser também iluminado, tratado, cuidado, para que esse desânimo não se transforme em doenças, né, do nosso corpo físico. Então, que as necessidades dos nossos irmãos sejam atendidas, e que aqueles que ainda precisarem desse aprendizado, porque aqui estamos, Senhor, rogando para que Tu alivie as dores, mas sabemos, como espíritas que somos, que muitas vezes esse aprendizado, ele necessita da fé para que o irmão possa atravessar esse momento, porque esse momento se torna muitas vezes necessário para a sua evolução. Então, que Jesus dê a esses irmãos o reconforto, recebendo também a força para resignar-se diante das provas da vida. Vamos olhar agora para um belo jardim que aparece em nossa casa mental, e o sol também ainda se pondo, o jardim cheio de rosas brancas, né, e que essas rosas estão cheias de paz, de amor, de fluidos que possam aliviar e reconfortar esses nossos irmãos. Vamos pegar nesse momento cada um dessa rosa, cada um de nós, vamos pegar uma dessas rosas e vamos mentalizar um dos irmãos da lista, e que todos no final sejam envolvidos, né, por esta energia, e vamos doar a cada um desses irmãos
esta rosa. E que ao receberem esta rosa, eles possam sentir dentro de si a paz que os levará a adormecer. E durante esse sono do corpo físico, durante essa paz que desce sobre eles, eles possam ser levados para as colônias de tratamento no plano espiritual. Lá recebendo o amparo, recebendo o cuidado que eles precisam, cada um, de acordo com as suas necessidades. Então, ao despertarem em seu corpo físico, eles possam sentir-se mais fortes, mais preparados para a caminhada. E vamos dar um abraço em cada um, e vamos pegando na mão deles, vamos formando um círculo e vamos voltando para o nosso corpo físico, para a nossa casa, e que eles também possam estar voltando aos seus lares. Vamos abrindo os nossos olhos lentamente e com o coração cheio de gratidão, vamos agradecer a Deus a permissão para que esse trabalho se realizasse, para que essa vibração chegue até esses irmãos. Senhor Jesus, te agradecemos pelo encontro, por esse momento, que tu possas, Senhor, estar sempre presente diante da nossa caminhada e que a fé que tanto foi falado na noite de hoje possa ser a nossa companheira, possa ser a nossa fortaleza, mas a fé raciocinada para que a gente possa compreender que às vezes algumas coisas que a gente pede não nos é permitido recebermos no momento, porque precisamos aprender algo. Então, que tu esteja conosco e que tu nos abençoe sempre. Assim seja. Assim seja. Seja. Deixa eu só Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Só um recadinho, gente. Quem participa dessas vibrações é interessante, após elas, tomar água. Vocês viram como o Márcia pediu que a gente produzisse energia. Eu já estou com a minha águazinha, então tome água, porque todos nós vamos colaborando nesse momento da vibração com a produção de energias. Então, para a gente Beber a minha amiga. É água, viu? Abre a câmera. O João Pedro está aqui, ó, numa tranquilidade, deitado no sofá. O plano espiritual colaborando, né, Márcia? Com certeza. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite, cheiro. Sábado. Tchau. Tchau, gente. Ei, amanhã tem evangelho, 10h30, viu? Tchau.